É o seguinte, educação de qualidade precisa de um professor de qualidade. Não existe educação sem um professor. O professor é o principal personagem da educação. Sem ele, nada funciona. Nada acontece no mundo real. E o mundo real é a creche, é a escola, é a nossa educação de jovens e adultos. E o que é um professor de qualidade? A meu juízo de valor, um professor nota 10, um bom professor, precisa de 3 características. A primeira característica, ele tem que ter conteúdo. O que significa conteúdo? Um professor de matemática, por exemplo, ele precisa ser formado em matemática. E essa formação não necessariamente é num banco escolar, mas formado na vida. Ele lê o mundo com a lente da matemática. Ele adora matemática. Ele anda pela cidade, ele conversa com o filho, ele vive o dia a dia lendo o mundo com a lente da matemática. E ele se encanta com a matemática. Jamais um professor de matemática diz assim, eu não gosto de matemática. Um bom professor precisa ter conteúdo naquilo que ensina. Segunda característica, um bom professor tem didática. E o que é didática? Didática é a forma, é a maneira, é o método com que ele vai encantar, com que ele vai fazer os olhos brilhar daquele que está à sua frente, que é o estudante, aquele que está ali sedendo por informação, por conhecimento, que esse professor, com uma didática transformadora, vai encantar esse cidadão. Didática é a prática, é o exercício diário. E para isso, ele precisa conhecer o seu estudante. Ele precisa saber onde que seu estudante mora. Mora não no endereço, mas em que contexto social, o que ele faz da vida, por quê? Porque com isso, a sua didática, a sua prática vai fazer sentido e significado para aquele estudante. Porque um professor que tem conteúdo, mas não tem didática, não consegue fazer com que a informação chegue no estudante, transformando essa informação em conhecimento. E isso acontece ao mergulhar na vida cotidiana dos seus estudantes. E a terceira característica é algo que eu chamo de habilidade socioemocional, né? Das questões emocionais do professor. O professor, ele não é um robô. Ele tem alma, tem vida, tem coração e ele precisa, com isso, ser humano. Olha essa palavra, ser humano. Isso significa o quê? Significa que ele tem que ser gentil, generoso, ele tem que ser carinhoso, ele tem que amar aquilo que faz, porque dessa forma ele vai fazer com que o conteúdo, a prática e essa amorosidade transforme o que ele quer falar em algo com impacto na vida do estudante. Exemplo, o papel do professor é agigantar o seu estudante. Então, o professor que gosta de fazer pergunta precisa também gostar de escutar a resposta do estudante. E se a resposta não for certa, o que é uma resposta certa? Toda resposta é uma resposta. Um bom professor tem conteúdo, tem didática e tem habilidades socioemocionais. É o seguinte, dessa forma, educação transforma. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima.